Olá, meus amigos. Que bom estarmos aqui reunidos e nos encontrarmos para as lições misericordiosas do Evangelho de Jesus. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje e por estarmos agora aqui, de coração e mente abertas, para ouvirmos todas essas lições tão importantes para a nossa vida, que colaboram e nos intuem, nos ajudam, nos orientam para a nossa reforma íntima e para que possamos nos melhorarmos a cada dia, progredindo espiritualmente e moralmente. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje que nós vamos refletir é em torno da ansiedade. A ansiedade, ela não é uma doença, né? Mas ela precisa ser observada e precisamos nos cuidar para cada vez mais essa ansiedade diminuir e ser nossa amiga e não inimiga, né? A gente está entramos no Setembro Amarelo e a ansiedade, ela precisa ser controlada para que a gente evite outras doenças da alma, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, ele diz o seguinte: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, né? Todos nós já sentimos, algumas vezes ou muitas vezes, a presença da ansiedade em nosso cotidiano, né? Porque ela se manifesta de várias maneiras, em diversas situações, né? E em alguns momentos nós sentimos aquela ansiedade boa, que é aquele friozinho na barriga, né? Diante de algo bom que está chegando, que vai acontecer de mansinho, então nós ficamos com essa ansiedade boa, né? Mas também nós sentimos aquela ansiedade difícil de suportar, né? Que quando estamos diante da possibilidade de algo ruim acontecer, aquela do tipo inevitável, né? Aquela situação inevitável, em que o controle da situação está completamente fora das nossas mãos, sabe? Nós sentimos uma ansiedade muito difícil, muito ruim, né? E nós podemos entender claramente, né, que a ansiedade em si, ela não é boa. Ela não é boa, mas ela também não é ruim. Ela tem coisas que acabam até nos ajudando, porque a ansiedade, na verdade, ela é um clima que a gente respira, digamos assim, né? E não é algo que a gente possa decidir sentir. Não cabe a nós decidirmos, hoje eu vou estar ansiosa, né? E também não é algo que está fora de nós, que nós simplesmente vamos dizer assim, eu não quero, sai para fora que eu não quero você, né? E que vai ficar ausente das nossas vidas. Não vai ficar. Nós precisamos, na verdade, dessa energia para nos movermos dos perigos,
né? E para que a gente entenda isso aconteça, nós precisamos também nos conhecer, saber como nós precisamos nos comportar para colaborar, né? E mudar alguns hábitos que nós temos, né? Então, é assim, na verdade, nós podemos muito cuidar da nossa ansiedade, né? Porque, assim, a ansiedade, ela nos toma por inteiro. Ela age no nosso corpo, no nosso pensamento, ela acelera o coração, ela dá um aperto no coração, aparecem inúmeros sintomas: insônia, queimação no estômago, fome de doces, né? A pessoa sente muita vontade de comer doce. Muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, assim, existe a falta de concentração. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas não terminamos nada daquilo que estamos fazendo. E a gente vai fazendo várias tarefas, mas nenhuma termina, né? A gente se irrita facilmente e tudo acontece de modo acelerado, sem conseguirmos parar. Ela começa e vai, né? Eu vou dar um exemplo. Mexer no celular sem parar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular mais. Criou o hábito, né? Qualquer coisa, se você está distante ou alguém pede emprestado seu celular para usar para alguma coisa, você não vê a hora daquela pessoa terminar e te devolver. Tem aquela pessoa também que tem o hábito de ficar em frente à televisão, com controle, vai de canal em canal, sobe, desce e não assiste nada. Não assiste programa algum. É só para ter aquela sensação do controle, de que você está mudando. Na verdade, nós estamos vivendo ocupações que nos cansam, mas que não nos trazem resultado algum. É isso, na verdade, que a ansiedade causa, né? E por isso, por exemplo, nós não conseguimos em nenhum momento serenar a gente, tudo aquilo que nos chama atenção para quietude, nós não conseguimos fazer. Por isso, muitas pessoas dizem que não conseguem orar. E é verdade, porque ela não consegue serenar, silenciar. A mente dela está muito agitada. Ela, na verdade, quer orar, mas a cabeça dela não para, os pensamentos não param, tudo chama a sua atenção, né? E quanto mais a gente quer controlar, mais ela se mostra intensa. É preciso, primeiro, a gente compreender o que está acontecendo conosco. Quando chegamos nessa situação da ansiedade, o que está acontecendo comigo, né? A gente precisa, em alguns momentos, fazer esse questionamento. Quando nós estamos ansiosos, a experiência do tempo, a experiência que nós temos do tempo é aquela que diz assim, ainda não dá. Então, por que isso é uma experiência do não dá? Porque a nossa alma, ela tá lá no futuro. Nossa alma tá lá longe. A nossa alma e o nosso corpo estão em desarmonia. Nós estamos pensando lá na frente, no controle que nós temos que ter, sabe? No que vai acontecer. Então, a nossa alma está no amanhã, no depois, lá,
E não há nada que a gente possa fazer para que o dia tenha menos do que 24 horas e a semana menos que 7 dias. Isso é impossível. Só que isso causa uma dor tremenda para quem vive esse momento de ansiedade, né? Então, não mexer no ponteiro do relógio, não mexer no tempo, né? É algo de muito sofrimento para as pessoas ansiosas. O instante presente, ele existe para nos mostrar duas possibilidades de viver a ansiedade. E nós vivemos praticamente esses dois tipos de ansiedade, né? Então, é aquela situação de querer morar no futuro. Você acredita que o futuro é um jeito de você não estar nesse lugar que você não quer estar agora, né? Você está infeliz, você está num momento difícil, aquele lugar não é bom para você, então você não vê a hora de viver no futuro. É isso. Você quer correr para qualquer lugar só para não estar naquele lugar de agora. É mais ou menos isso que acontece. E aí a gente precisa se perguntar: do que eu estou correndo agora? O que está tão difícil de aguentar que eu não estou entendendo? A gente precisa se perguntar, né? Porque não tem como. Você está no lugar certo, no momento certo, na família certa. Você vive na sociedade em que Deus te colocou e não é por acaso. Então, não adianta querer fugir da vida presente e achar que o futuro vai ser bem melhor, né? Isso é muito complicado, porque você nunca vai conseguir ser feliz, né? Porque você não quer estar ali, você não quer viver o agora ali. E aí você só pensa no futuro, num jeito de escapar daquela situação, né? A segunda maneira que é importante para nós é quando queremos que alguma coisa que vá acontecer venha logo. Aquilo que vai acontecer vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, mas eu quero me livrar disso logo. Eu quero passar pela experiência o mais rápido que eu puder, para eu saber se eu vou conseguir sobreviver. Esse é uma outra maneira, um outro tipo de ansiedade, né? E sempre haverá algo do futuro, né, que teremos de enfrentar. E pode ser agradável ou não. Vai acontecer, nós entendemos que vai acontecer, que não vai ser fácil, mas que nós vamos ter que viver. E escolher o bem sofrer, o bem viver, né? Porque não adianta eu querer simplesmente apagar o presente, começar o futuro, ou simplesmente já pular para o futuro porque eu quero resolver. Quando a gente fica obsessivamente pensando no futuro, querendo o futuro para agora, porque a gente não quer surpresas desagradáveis, a gente não quer sofrer, nós acabamos nos retirando de grandes momentos do presente, momentos importantes que precisamos viver para nos prepararmos para o futuro, não é? Então, de que adianta correr? De que adianta querer? A gente sempre brinca que criança sempre quer ser mais velho, né? Nós já tivemos isso, nós já fomos assim, né? Você, quando criança, não vejo a hora de eu aprender a escrever, a ler e escrever.
Depois você não vê a hora de estudar de manhã. Depois você não vê a hora de entrar na adolescência e ter muitos amigos, namorar, né? Poder sair mais, menos na companhia dos pais e mais dos amigos. Depois você não vê a hora de fazer 18 anos, depois você não vê a hora de poder dirigir, e aí vai, né? Nós somos assim. Mas é aquela ansiedade boa, né? Que você deseja ser feliz, né? Não tem como passar por cima, não tem como correr, nós temos que viver porque o agora nos prepara para o que virá, né? E é no agora, somente no agora, que nós podemos nos nutrir, nos fortalecer, progredir, saborear as nossas vidas, querendo ou não, né? Nós precisamos saborear a vida, aproveitar pequenos momentos, a simplicidade da vida, das pequenas coisas, né? Então, a vida, ela tem lados bons e ruins. Ela tem, independentemente da nossa vontade, não é? E é quase uma ilusão infantil insistir em ter o controle sobre a vida, principalmente a vida futura. Como que nós vamos controlar? Tem como controlar, né? Mas nós temos esse hábito de querer controlar tudo e todos. Nós temos. Porque nós nos sentimos mais confortáveis quando sabemos exatamente aquilo que vai acontecer. Só que não acontece exatamente como nós queremos. E nós não entendemos, né? E aí a gente precisa, na verdade, entregar essa razão ao universo. O universo sabe exatamente sobre nós, sobre o nosso crescimento, onde nós vamos. Já vem, tudo isso já foi planejado e muitas coisas surgem daquilo que foi planejado. Se nós conseguimos alcançar ou não alcançar. Então você não tem como controlar o futuro. Nós sabemos muito pouco sobre nós. A respeito de quem somos, menos ainda a respeito de quem podemos ser, porque quem podemos ser depende do viver bem o presente, né? Se a nossa vida estivesse totalmente em nossas mãos, nós com certeza escolheríamos aquilo que já conhecemos, né? Porque isso reduziria a nossa capacidade de testar as nossas forças. É cômodo, você conhece todas as coisas, então muito fácil de você viver, né? E a gente sempre vai atrás da rapidez, de resultados, da pressa, para evitar o sofrimento, né? E pouco podemos conquistar, nós pouco podemos conquistar e conhecer se não nos conhecermos. Então, para você conquistar, você tem que se conhecer. No livro Pai Nosso, o Pai Nosso é o livro psicografado pelo nosso amado Chico, né? E ditado pelo espírito de Emmanuel. No capítulo 8 do Pai Nosso, o título é Ansiedades. E ele começa com uma citação de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. E aí eu grifei uma frase. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão, né? E nesse livro aqui, Emmanuel, nessa mensagem, né? Ele lembra que a ansiedade não deve ser o nosso modo mais rotineiro de viver nossas vidas. Ansiedade não é o melhor modo de vivermos as nossas vidas, né? Nós precisamos exercitar a nossa conexão divina. Nós precisamos trabalhar a nossa essência divina, né? Com exercícios físicos, caminhadas, caminhar com o cachorrinho, dar uma volta no seu quarteirão, anda próximo à sua casa, caminhadas para tomar um solzinho ou não, né? A gente pode ouvir uma música que gostamos até o final, porque às vezes nesses momentos de ansiedade você começa a ouvir, aí você já muda para fazer outra coisa e nem presta atenção na música que você colocou para ouvir, né? Nós podemos fazer respirações conscientes. Eu sugiro aquele exercício com a água. Eu estou com sede, eu vou pegar minha garrafinha ou meu copo de água, eu dou um gole e respiro. Dou outro gole e respiro. Outro gole e respiro até terminar a água da garrafa, a água do copo. Nós precisamos respirar, né? Nós precisamos também buscar o contato com a natureza. Sabe essa caminhada que eu falei agora há pouquinho? Pois é, ao invés de ficar olhando para o chão, olhando para frente com os pensamentos longe, presta atenção nas árvores, nos jardins, na belezinha dos passarinhos, principalmente de manhã, que você vê muitos, né? Vai cumprimentando as pessoas pelo caminho, vai olhando no entorno de onde você mora, sabe? Se dê esse presente, 20 minutos, 15 minutos de caminhar sem pensar nos problemas, olhando o céu, olhando coisas bonitas. E todos nós temos essas coisas bonitas onde moramos, por perto sempre tem, né? Nós podemos cuidar de plantas, de animais, é uma terapia muito gostosa. Fazer uma limpeza naquele cômodo da casa, que a gente nunca tem tempo, sabe? Então, naquele dia que você está aflito, ansioso, né? Gaste um tempo naquele lugar que você nunca consegue limpar, que você nunca consegue organizar, arrumar. Arrume. Seja útil. Faça alguma coisa boa na sua casa. Seja feliz na sua casa. Canta, dança, arruma. Sabe? Põe umas florzinhas num vasinho na mesa que você vai almoçar ou jantar ou tomar café da manhã, né? Florzinha que você dá uma cortadinha, retira de algum lugar e põe, não precisa gastar dinheiro. Mas enfeite a sua vida, enfeite a sua casa, né? São opções muito melhores do que você começar a comer sem parar, comer doce sem parar, né? E fazer uma oração. Fazer aquela oração do coração, que você tenha liberdade com o seu anjo, com Jesus, com Deus, nosso Pai.
que você pode falar alto dentro de casa, fazer suas coisas falando com eles. Isso traz uma conexão muito grande espiritual. E é importante continuar orando, é muito importante, até nos sentirmos tranquilos. Todas essas coisas que eu falei agora, pequenas, são pequenas coisas, elas vão fazendo com que a gente saia, como Emmanuel falou, do modo ansiedade, né? E aí você ficou cansada de trabalhar, fez uma caminhada, quando volta, você vai fazer suas coisas no seu tempo. Você não precisa correr contra o tempo, né? Esses momentos favorecem os pedidos de ajuda à espiritualidade amiga, a ponto da gente até se emocionar quando está conversando, a ponto da gente chorar como se a gente estivesse tirando de dentro de nós as dores, os sentimentos negativos, porque nós estamos cuidando de nós. Você está fazendo por amor a você. E nós precisamos nos amar para podermos amar os outros, não é? E nós precisamos sempre nos perguntar: para onde? Para onde eu estou querendo correr? Para onde? Né? Voltando aqui no livro Pão Nosso, né? No capítulo 8, Ansiedades, nós precisamos trilhar o caminho da fé. Porque a fé é um caminho, mas nesse caminho você descobre a esperança. A esperança que te dá a força para seguir em frente, sabendo que você é amado, que você é querido, é protegido, lembrando que você é filho de Deus, né? E junto de tudo isso, Emmanuel também fala aqui no livro, lembrando a carta de Pedro, está em Pedro, capítulo 5, versículo 7, e Emmanuel lembra que Deus não nos desampara, que Ele cuida de nós eternamente, inspirando-se em tudo aquilo que fazemos, né? Então, o nosso benfeitor Emmanuel aconselha, quando nós estivermos mergulhados em estados de ansiedade, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. E é essa a nossa reflexão de hoje. Nós precisamos cuidar de nós. Neste mês do setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Neste mês é um bom mês para que a gente repense nas nossas atitudes, nos pensamentos que estamos tendo, na nossa saúde, né? Na nossa saúde física, emocional, espiritual. Pararmos
pensarmos, nos questionarmos e modificar aquilo que é possível, né? Para que a gente continue tendo uma vida saudável espiritual, porque nos leva a diminuir as ansiedades, a aceitar as coisas fáceis, difíceis, boas, ruins e saber esperar aquilo que Deus vai nos presentear, porque nós pedimos, mas Ele nos dá aquilo que precisamos. Amado Mestre Jesus, que lições misericordiosas tivemos hoje aqui com essas reflexões. Que sejamos capazes, que tenhamos a força e a coragem e o bom ânimo para seguirmos em frente nesta caminhada, sempre amando ao próximo, mas amando a nós mesmos, para que possamos cuidar do próximo e assim progredirmos nessa nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, amigos queridos, gratidão.